Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. E estou inaugurando hoje uma linha de vídeos chamada Diagnóstico Raiz. O objetivo aqui é discutir estratégias importantes para o acupunturista descobrir a raiz do problema do seu paciente em 10 minutos, já na primeira consulta, e conseguir encher sua agenda de pacientes. Acompanhe que você vai entendendo isso. Eu sou Osiris Janete e hoje nós vamos falar do segredo da agenda cheia na acupuntura. Parece meio sonhador, mas não é não, tá? Esse vídeo surge de vários amigos que eu tenho e que têm a sua agenda cheia. São acupunturistas. E qual é o segredo dele? Porque eu vejo tanta gente querendo, sonhando, e ainda muita gente desistindo. Ah, não, isso não existe, é difícil. Não, tem alguns segredos. Quer dizer, são segredos porque às vezes são tão óbvios que a gente não olha para eles. E tem vários caminhos, várias estratégias. Uma delas é marketing. Funciona? Ajuda. Então é trabalhar divulgação, trabalhar posicionamento. Cada um desses itens a gente vai tratar aqui também para você ir se aperfeiçoando e melhorando a sua condição para conseguir encher a sua agenda. Tem uma outra alternativa também, que é relacionamentos profissionais. Você fazer contato com um grupo de profissionais que vão passar a indicar você dentro da acupuntura. Também é um caminho. Especificidade. Esse é um lado que é muito ignorado na nossa profissão. Muito ignorado. E ele é tão óbvio porque o profissional de acupuntura, quando ele está doente, quando ele precisa de alguma coisa, ele vai buscar algum profissional especificamente. Ele não pega no genérico. Mas o profissional de acupuntura se apresenta no genérico. Nós vamos falar isso também em outra live, em outro dia. Mas hoje eu quero chamar atenção para um detalhe muito importante, que sem ele, nada daquilo que é anterior vai funcionar com consistência. Você vai ter os seus pacientes e eles vão embora. Então, seria você saber tratar dos problemas do seu paciente. Mas aí é que tem o segredo, tá? As pessoas vão procurar estudar tratamento, estudar técnicas. E eu queria chamar atenção para um detalhe, o mais importante. O mais importante que eu falo é com base na minha experiência dando aula, ajudando alunos, atendendo, conversando com colegas. Você vai conseguir fazer um bom tratamento? Primeiro, antes de mais nada, a primeira coisa é se você sabe o que está acontecendo com o seu paciente. Mas é um saber não com base teórica, tá? Você tem ali, olha, os indícios, olha, ele tem isso, tem isso, tem isso, então está acontecendo isso com ele. E por que é importante, então, se preocupar com isso? Pô, eu vou dar um motivo para você se preocupar de mercado. Você não quer encher a agenda de paciente? Pois bem, olha só, eu vou compartilhar com vocês na tela algumas questões referente à nossa área de trabalho. Gente, vejam aqui, se você procurar no Google, vocês vão acabar chegando nessa matéria. Vocês devem estar ouvindo o sino da igreja. Mas é o seguinte, essa é uma matéria de 2012, em que ela trata do aumento da procura por acupuntura no SUS,
429% em 5 anos. É muita gente. E se já em 2012 estava assim, como está agora? Eu confesso para vocês que, com esse período de pandemia, houve um certo afastamento das procuras. Mas agora, com as vacinações, com o ritmo de vacinação, algumas cidades já estão já chegaram a quase 100%, outras chegaram até a 100%, mas algumas já passaram de 70%, que é um índice importante na área de epidemiologia. Você tem um retorno a essa forma de tratamento. Estou vendo isso em consultório meu, de amigos, de alunos que estão começando na área. Então, é importante você considerar isso, que cada vez mais a acupuntura passa a ser parte do leque de opção de tratamento de saúde para as pessoas. Mas eu estou falando do SUS. Não é só no SUS que acontece isso. Se você procurar uma notícia de... Aqui é uma outra notícia de 2013, que eu peguei para mostrar também que esse aumento continua se mantendo, de 2012, 2013, 400%, né, em 5 anos de crescimento. Então, é um ritmo importante. E um aumento importante. As pessoas estão descobrindo a área da acupuntura. Tanto estão descobrindo que os planos de saúde passaram a incorporar esse tipo de procedimento no seu rol. Isso faz parte da lei, do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde. E alguns planos de saúde, eu conheço um em São Paulo, que ele oferece algumas unidades em que a pessoa vai lá e pode fazer acupuntura. Tá, mas não é um mercado que oferece muito emprego para a gente. Poucas pessoas têm emprego como acupunturista. Eu sei disso, é uma realidade de mercado. O SUS está cada vez mais abandonado, então falta vários tipos de profissionais e a gente também não vai ter espaço lá dentro. Então, como a gente vai fazer? O que sobra para a gente? Olha, pessoal, essa é uma questão importante porque ela mostra um outro lado. A procura por acupuntura com um tratamento particular, ela é muito grande. A gente não pode negligenciar isso. Apesar do SUS, apesar dos planos de saúde, ela é muito procurada. Então, você me pergunta, mas por que uma pessoa procuraria um plano particular, um atendimento particular, se ela tem no plano de saúde dela? Pelo mesmo motivo que ela procura um médico particular. Você já pensou nisso? Quantas pessoas têm o seu plano de saúde, mas quando podem eles vão e pagam particular? E muitas vezes eles pagam particular quando a doença é mais complicada. Eles se dispõem a isso. Por quê? Porque quando você paga um plano de saúde, você vai lá e encontra o profissional que tiver. Assim como quem procura o SUS, ele vai lá e vai ser atendido pelo profissional que está lá. Às vezes ele dá sorte e às vezes não. Isso também acontece em plano de saúde. Alguém já viu aquela história de que tinha um médico muito legal no seu plano de saúde, aí depois você procurou ele de novo, ele se descredenciou, ele resolveu partir para outra coisa? Então, isso acontece. E aí, o que acontece no tratamento particular? Quando as pessoas procuram um particular, elas querem aquele que resolve o problema dela. Quem que é o cara nessa área? Quem que é o cara para esse meu problema? É esse universo que sobra para nós acupunturistas. Só que cuidado, não é quem que é o cara na acupuntura, é quem é o cara que resolve esse meu problema. E aí, você sabendo disso, dá uma avaliada como é que você se situa nessa situação. Desculpem. Dá uma avaliada nisso e veja como você está nessa situação. Por exemplo, você
tem receio de não acertar o tratamento do seu paciente? Ou você já teve vergonha porque não conseguiu ajudar muito um paciente que te procurou? Se você está nessa situação, tem saída, tem como melhorar, tem como resgatar a sua condição de chegar nesse mercado de atendimento particular. Ou seja, você tem como chegar a ser o cara nessa área. Quer saber como melhorar? Pois bem, eu vou comentar aqui com vocês o que mais se procura. É um raciocínio meio óbvio, e eu diria até meio infantil. O profissional, quando ele vê que ele está com dificuldade de tratar, ele vai procurar técnicas, estudar formas de tratamento, saber técnicas. Pensa numa pessoa que está aprendendo música e ela está com dificuldade de tocar bem o instrumento. E o que ela faz? Eu preciso de uma guitarra melhor, eu preciso de um violão melhor, de uma flauta melhor, como se o instrumento melhor é que lhe trouxesse a capacidade de fazer melhor. Na verdade, o instrumento melhor melhora o potencial de quem sabe fazer muito bem feito. Você consegue fazer com mais excelência, mas aquilo não te traz essa qualidade. E se vocês olharem, é muito comum isso. Eu vejo pessoas, por exemplo, agora está na onda ser Masterchef. Então a pessoa vai entrar numa escola de aprender a fazer comida, eu vou comprar o melhor uniforme, o mais bonitinho. E não é isso que te traz a capacidade. Então, se você quer estar bem colocado para esse mercado, se tornando o terapeuta, a terapeuta, como opção para as pessoas, não caia nessa emboscada. Por exemplo, olha, as pessoas então vão atrás de tratar dor de cabeça. Quais são os pontos para dor de cabeça? Em vez de se perguntar o que é que acontece que acaba dando aquela dor de cabeça. Tem aquele raciocínio assim, dor de cabeça aqui é uma coisa, aqui é outra. Mas eu vou falar para vocês, isso é muito simplório. Tem um ditado muito bom, que eu acho que é importante a gente lembrar. Uma andorinha sozinha não faz verão. Então, um sinal sozinho, um sintoma sozinho, não indica o que está acontecendo com a pessoa. Ele precisa de mais informação para você compor o quadro. Senão a gente fica no quê? Naquele raciocínio. E é por isso que acaba dando numa situação que eu acho muito triste, e porque ela é uma inverdade, não é real. Relativização da acupuntura, ou seja, a acupuntura faz bem para tantos por cento da população, para tantos por cento dos problemas, vai funcionar, para outras tantos por cento de pessoas não vai funcionar. Não é isso. Esse diagnóstico teórico, ele vai dar certo para alguns casos, para outros não, porque ele está todo embasado e todo construído em cima do que a pessoa leu nos livros. Não é que os livros não servem, eles servem, mas eu tenho que enxergar ali na pessoa. O que eu encontro de verdade acontecendo nela, da forma mais completa possível. Então, o segredo para quem quer fazer um bom atendimento, se colocar como alternativa no mercado, como um profissional interessante para quem tem algum problema, é começar a saber fazer um bom diagnóstico. Ou seja, esquece a palavra. A palavra diagnóstico, ela esconde um monte de coisa. É o seguinte, eu preciso saber o que acontece com a pessoa. Para isso, eu trouxe algumas dicas, porque é fácil falar, faz um bom diagnóstico.
eu fiz mais ou menos uns 3 a 5 cursos de diagnóstico, eu perdi a conta agora. Não foi fácil chegar na situação de falar, puxa, agora eu sei. A gente faz cursos e vai coletando informação e vai tendo cada vez mais instrumento de análise e falta alguma coisa que a gente acaba tendo muita informação e fica perdido no que fazer. Tanto é que eu falo de fazer o diagnóstico em 10 minutos, já na primeira consulta. Porque o que eu vejo de pessoas que levam quase que o tempo de uma consulta toda para fazer um diagnóstico e ainda ficam confusos. Para quem costuma trabalhar em aluguel de sala por hora, sabe o problema que está vencendo a sua hora, você ainda não terminou o diagnóstico, não tem certeza, e teria que tratar o paciente e dar aquele desespero. E às vezes vem alguém e começa a bater na sua porta porque acabou o seu tempo. É terrível isso. Então, essas dicas que eu estou elaborando para você é para começar a botar uma ordem no caos. E você começar a ter condições de fazer um diagnóstico correto em 10 minutos, mesmo que seja a sua primeira consulta. Por quê? Se é uma consulta de 1 hora, você tem mais 50 minutos para tratar. Não, a pessoa tem que se vestir, deitar, tal. Tudo bem, você tem 40 minutos. E mais, você fazendo um diagnóstico correto, você vai fazer um tratamento mais correto. Olha, é muito interessante que as pessoas que eu ajudei a fazer o diagnóstico ficavam meio perdidos assim, falaram, olha, vamos ver isso aqui, vamos ver isso aqui. Sabe, vai organizando as informações que são trazidas pelo paciente e pelas suas condições, e chega no final, a pessoa olha aquilo e fala assim, mas ele tem isso? Eu falei, sim, então, você sabe como tratar? Não, mas isso aqui é só fazer isso e isso. Eu falei, pois é. Será que a pessoa não precisaria estar fazendo tanto curso de técnicas, de formas de tratamento? Ajuda, é importante, mas se você não sabe para que usar e quando usar corretamente, tá? Lembrando que toda pessoa que faz um curso de acupuntura aprende muitos tratamentos durante esse próprio curso, ou aprende muitos recursos para estabelecer uma linha de tratamento. Então, por não saber usar, porque não consegue reconhecer qual é o problema, acaba essa bola de neve de fazer um curso lá, outro curso lá, outro curso lá, e fica aquela confusão na cabeça da gente. Então, olha, anota aí as dicas que eu tenho para você. Primeira dica. Você não conclui um caso, não conclui qual o problema da pessoa a partir de apenas um sintoma ou um sinal. Uma andorinha sozinha não faz verão. Você precisa ir juntando as peças como se fosse mesmo um quebra-cabeça, em que a figura mais completa da patologia, do quadro do seu paciente vai se formando. Tá? Por exemplo, quer ver só a confusão que dá? Se você pega uma língua pálida, o que é? O que ela significa? E ela pode significar uma deficiência de sangue ou uma deficiência de yang. E aí? Imagina se você começa a chutar. Mas eu acho que a deficiência... o problema é essa palavrinha. Porque se é deficiência de sangue, vão ter sinais específicos. Se é deficiência de yang, vão ter outros sinais específicos. E mais, a gente precisa contextualizar isso no histórico, porque o histórico também ajuda a construir essa condição, o entendimento dessa condição. Histórico é muito negligenciado, demais, demais. Por exemplo, quer ver uma pessoa que teve um parto recente? Se teve um parto, pode ser que aquela língua pálida seja uma deficiência de sangue, porque existe perdas de sangue no parto. Mas veja que eu usei o termo pode ser. O diagnóstico foi um indício a mais.
mas eu tenho que ver outros indícios. Então, anota aí, olha. Você vai ter a queixa principal. É o que a pessoa chega reclamando. Essa é uma dica importante, porque a partir dela, você traça uma linha de investigação. Você olhando do que a pessoa está reclamando, você anotou, você começa a ter uma ideia do que você pode procurar. E a partir disso, você vai perguntar os sintomas buscando confirmar ou refinar o que essa queixa principal trouxe para você. Então, se uma pessoa falou, olha, eu tenho uma dificuldade de memória muito grande, memória te dá um indício do que pode estar faltando na pessoa. Geralmente, memória está relacionada com sangue. Eu falo geralmente porque pode ter mais coisas. Aí você chega lá e encontra a língua naquela condição. Olha aí, está apontando que eu tenha uma deficiência de sangue realmente. Mas mais do que isso, veja como é importante que memória está indicando qual sistema que está em defasagem aqui e que você teria que tratar. Seria aquilo que a gente diria em acupuntura, qual sangue que está deficiente? Por quê? Memória está relacionada a Shen. Mas imagina, se a pessoa reclama de problema menstrual, já é outra coisa. E pode ter deficiência de sangue causando problema menstrual? Sim. Eu vou ter algumas condições de sangue, como o sangue ralinho, o sangue claro. E aí, isso indica o que eu tenho que tratar, que já é diferente dessa situação. Vocês estão vendo como um diagnóstico bem feito, ele vai melhorar o teu tratamento no final? E mais, veja que a queixa principal está aqui, eu já olhei um sinal que me confirmou aonde pode estar acontecendo o problema, eu já começo a ter ideia já de como tratar. Não vou resolver aqui ainda o meu diagnóstico, eu vou juntar mais coisa. Lembra que eu falei do histórico? É importante ver esse histórico também. Porque a gente pensa em raiz muito assim. Qual que é o órgão original gerando aquele sintoma? Só que a gente tem que ver as condições. Por exemplo, por que o sangue está deficiente e afetando a memória? Está tendo excesso de trabalho? Está tendo deficiência de alimentação? Teve alguma patologia recente que foi mal tratada, mal cuidada? Tudo isso vai ser importante para você traçar uma linha de tratamento para o seu paciente. E mais, eu posso ter um outro quadro. Eu falei de menstruação. Aqui está relacionado mais a coração, aqui está relacionado a fígado, mas eu posso ter também problema de tendões. Problemas de tendões, geralmente eu vejo muita gente da área de acupuntura pensando em tratamento de dor. Deficiência de sangue não causa problema de tendão? Quem nutre os tendões? Então, uma coisa é tratar a dorzinha do tendão, a outra coisa é recuperar a condição do corpo para que ele não tenha mais aquele problema. Tem uma outra questão, por exemplo, que eu posso pegar cicatrização.
Nesse caso, envolve mais que sangue. Mas não veja que é um sangue bem nutrido que vai favorecer a recomposição dos tecidos. Então, o que é o diagnóstico? É entender qual que é o quadro do paciente nos seus maiores detalhes, nos seus menores detalhes, aliás. Tá? Porque eu vou definir qual o sistema que eu tenho que trabalhar. Isso muda os pontos de acupuntura. Tem dor. Se tiver dor, muda os pontos, porque uma coisa é dor no tendão do calcanhar, e outra coisa é no tendão do... Como que chama aquela doença de tenista? Bom, dores nos braços. Eu já peguei dores no joelho que, a hora que eu fui verificar, era dor de tendão, ligamento ali, dos músculos da perna com o joelho. Não tinha nenhum problema no joelho. Isso muda muito, às vezes muda 1 centímetro o ponto que você vai usar, e muda assim em algumas... Vamos falar, se eu fosse fazer 10 sessões, às vezes eu faço 2 ou 3 sessões, às vezes 1 sessão e resolve o problema. O que mudou? Foi a técnica? Foi a forma de tratamento nova que eu aprendi? O que mudou foi o que eu aprendi sobre diagnosticar, sobre entender qual que é o problema da pessoa. Então, uma coisa muito importante para você. Considere isso daqui para frente. Olha, você vai se tornar um profissional na tua área. Você vai ser uma referência que as pessoas vão cogitar em procurar quando estão buscando um tratamento particular. O que é importante você lembrar? Primeiro, uma andorinha só não faz verão. Ou melhor, não é um sintoma ou um sinal que vai concluir todo o raciocínio seu do que está acontecendo com a pessoa. Nenhum sozinho esclarece. A outra questão é, o diagnóstico ele não é um raciocínio teórico sobre a queixa do paciente. Eu volto a falar agora. O diagnóstico ele não é um raciocínio teórico sobre a queixa do paciente. Tá? Não é um exercício do que significa se é velhinho. Não, é o que a pessoa apresenta. Aquele sinal está me indicando o quê? Porque se você trata, alguns sinais vão mudar no final da sua consulta de acupuntura. Percebe a importância da gente saber disso? E isso é indicativo do sucesso do seu tratamento ou não, ou de você estar no caminho certo ou não. Então, o diagnóstico a gente extrai do que o paciente sente e do que o paciente apresenta no momento da consulta. E mais, se eu quero ter mais precisão, eu tenho que relacionar isso ao histórico recente dele ou histórico de vida. Se uma pessoa que tem, por exemplo, gripes constantemente, fica constantemente resfriado, é legal eu saber nesse histórico quando isso, que ele vai te procurar nessa fase, quando isso começou a acontecer. E mais, na vida dele, como é que foi? Foi sempre assim? Começou depois de um determinado episódio? Porque isso vai mudar o nosso tratamento. Se é um caso que a pessoa chega, olha, eu estou com um resfriado e tal, mesmo que não seja constante, mas mesmo que seja constante, eu tenho que saber em que fase que está aquela invasão. Por quê? Se eu tenho uma gripe entra no quadro de invasão de frio. E para cada fase dessa invasão eu tenho que fazer um tratamento diferente. Então é importante eu olhar isso. O histórico vai me esclarecer se eu tenho uma questão mais estrutural, que eu vou ter que cuidar também, ou se é só ali, tomou muito vento e tal, e aí eu vou só expulsar esse patológico.
Agora, vamos supor que não é um quadro de invasão, é um problema interno. A mesma coisa, eu tenho que ter o histórico para ver quando isso surge. Eu tenho que ver os sintomas e sinais para ter certeza do que está acontecendo. Veja aqui, olha, todos podem ser problemas de sangue. E cada um tem uma característica de aonde está sendo afetado. Para quê? Para eu acertar no tratamento. Resumindo aqui, é o seguinte. O que é importante, então? Você receber o seu paciente, pensa na queixa principal. O que ela indica para você? O que você vai buscar de confirmação ou de definição? Outra coisa, pergunte pelo histórico para entender essa queixa, porque isso pode te orientar sobre mais coisas a procurar no paciente. Aí o que você precisa? Você precisa fazer um levantamento de sintomas. Os sintomas junto com a queixa começam a ganhar sentido. Então você tem a queixa, vamos pegar aqui, será que não dá para ver? Você tem a queixa, aí você vai pegar os sintomas, por quê? Para saber como aquela queixa está relacionada com os órgãos, o que está afetando, ou os sistemas, eu prefiro falar sistema do que órgãos. E mais, eu vou clarear essa minha ideia, ou essa minha busca, ideia não é uma palavra boa, eu vou clarear essa minha busca olhando os sinais. E aí, juntando tudo isso, de forma a ter uma visão mais completa do quadro. Lógico que tudo isso aqui, ó, considerando o histórico. Aí seu trabalho vai fazer dar um grande salto na área de acupuntura. Pensa sempre que você vai partir daqui e vai buscando um funil de esclarecimento do que está acontecendo. Não divague em raciocínios teóricos. A teoria é para confirmar. Pulso rápido, o que é? Calor ou é frio? É calor. Ah, mas a língua está pálida. Quando que tem uma deficiência que eu posso ter sinal de calor? Deficiência de Yin. A teoria serve desse jeito. Tá? Então o objetivo seu é afunilar. Por que afunilar? Para você definir um tratamento. O tratamento da raiz. Aí o sintoma vai incluir o sintoma. Veja que aqui, olha, problema de tendão, eu posso até trabalhar o local ou pegar pontos relacionados à área, mas se ele tem relação com deficiência de sangue, e problema de tendão é deficiência de sangue do fígado, ou seja, se eu não se eu não melhoro essa condição, eu fico enxugando gelo aqui. Aqui é a acupuntura que a pessoa vai e uma hora desiste. Você quer mudar isso? Comece a entender esse quadro completo. E só de falar isso, eu sei que você já sabe como lidar, então, com essa situação, já dentro do que você aprendeu no seu curso de acupuntura. Então, hoje é a inauguração dessa linha de conversas. Você é muito bem-vindo aqui. Espero contribuir bastante. E a gente vai se aprofundar em vários detalhes que são importantes para você se tornar o cara na área de atendimento particular com acupuntura. Muito bem-vindo, muito obrigado. E aplica essas dicas que eu falei, começa a ver isso fazer diferença no seu trabalho. Até a próxima.